Oi, gente! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma Crônica da Moda. O vídeo de hoje vai ser um comeback para o quadro que vocês mais amam nesse canal, o dos ícones de estilo. Aqui a gente já teve vídeo contando a história de todos os ícones de estilo do século XX, indo lá desde 1900 até os anos 90. Já fizemos ícones de estilo dos anos 2000. Se você não viu esse quadro todo ainda, eu super aconselho que você veja, porque você vai amar. É um dos queridinhos por aqui. E esse vídeo aqui vai ser inteiramente dedicado a 5 ícones de estilo brasileiros. São 5 mulheres com histórias de vida incríveis que se tornaram verdadeiros ícones fashion, tanto dentro do nosso país como fora também. Antes de começar, já vou avisando que tem 2 mulheres aqui que não nasceram no Brasil, mas vieram pra cá muito crianças, viveram, se criaram aqui, ficaram famosas aqui e estão genuinamente associadas à cultura brasileira. E aí, bora conhecer essa galera comigo? Antes de começar, deixa eu dar meu recadinho. Se você gosta dos conteúdos aqui do Crônicas da Moda, já deixa o seu like nesse vídeo, isso é super importante pra mim, me ajuda a continuar aqui no YouTube e também a saber se você gosta desse tipo de vídeo que eu tô trazendo. E se você ainda não é inscrito no canal, é só clicar nessa bolinha aqui embaixo e se inscrever. É super fácil e vale a pena ativar o sininho, que aí você recebe a notificação toda vez que eu coloco vídeo novo por aqui. Nosso ícone de estilo número 1 não poderia ser ninguém diferente dela, Carmen Miranda. Maria do Carmo Miranda da Cunha nasceu em Portugal em 1909. O apelido Carmen quem deu foi seu pai, que era apaixonado por ópera. E caso você não saiba, Carmen é o nome de uma ópera francesa famosíssima. Carmen Miranda chegou ao Brasil com 10 meses de idade, gente. A família dela se estabeleceu no Rio de Janeiro e o contato com o mundo da moda começou desde cedo. Aos 15 anos, ela largou os estudos no colégio de freiras para trabalhar na La Femme Chic, que era uma confecção de chapéus que ficava bem no centro da cidade do Rio. Lá ela estudou sobre moda, aprendeu a costurar e já começou ali a sua paixão pelos turbantes, que mais tarde viriam a se tornar sua marca registrada. Carmen sempre gostou de cantar e com 20 anos ela foi apresentada ao músico Josué de Barros. Os dois começaram a fazer shows juntos em clubes, em teatros, o sucesso foi crescendo e a música de Carmen Miranda se tornou o hit do carnaval de 1930, mais ou menos como foi a Zona de Perigo do Léo Santana no carnaval desse ano. O sucesso foi tanto que em outubro de 1930, Carmen Miranda já estava fazendo sua primeira turnê internacional, começando por Buenos Aires. Em 1933 veio um feito inédito, ela se tornou a primeira mulher a assinar um contrato de rádio. No caso foi com a rádio Marique Veiga, que era super famosa naquela época. E isso foi um grande feito não só por ela ser mulher, mas até para a própria indústria musical. Era muito raro que os artistas assinassem assim um contrato de exclusividade com a rádio. A maioria era paga como se fosse freelancer. As décadas de 30 e 40 foram a era de ouro de Carmen Miranda, onde o seu estilo, inclusive, influenciou muito a moda. Porque vamos combinar, quando a gente fala em Carmen Miranda, já vem um visual muito específico à nossa mente. Frutas na cabeça, roupas com babados, coloridas, argolas, muitas pulseiras e os icônicos saltos plataforma que ela adorava. Inclusive, seus acessórios influenciaram muito o design de joias aqui no Brasil nos anos 40 e especialmente o balangandã se tornou uma peça muito usada. Inclusive, eu tenho um aqui para mostrar para vocês. Esse balangandã, não sei se tá dando para ver aí, pertenceu à minha avó. Ela comprou nos anos 50, né? Era uma coisa muito comum, muito vendida. Ele é um broche. Hoje eu uso ele também como colar, né, como pingente, e notem que eles têm vários elementos, eles têm a garrafinha, o pandeiro, né, tem aqui uma figa, eu acho uma graça essa figa segurando uma chave. E vem muito dessa influência de Carmen Miranda. Carmen Miranda se inspirava muito, inclusive, no visual da baiana, né, cantando O Que é que a Baiana Tem, de Dorival Caymmi. E o balangandã é um acessório tipicamente afro-brasileiro, muito usado pelas baianas, inclusive todos esses pendurucalhos que ele tem, tem vários significados de proteção. Então, como Carmen Miranda levou isso para o mainstream da época, o balangandã se tornou muito popular aqui no Brasil. Em 1940, ela foi convidada para fazer show nos Estados Unidos, inclusive fez filmes por lá. O primeiro foi o Serenata Tropical, mas assim, depois vieram vários outros. Carmen Miranda fez mais de 20 filmes ao longo da carreira e ela morou por muitos anos nos Estados Unidos. E lá o visual dela fez super sucesso. Seus turbantes, seus balangandãs eram super copiados, estavam nas vitrines das lojas. Tanto é que até existiu o termo Miranda Look para falar do visual da artista. Em 1942, inclusive, ela se tornou a primeira sul-americana naturalizada
a receber uma estrela na calçada da fama de Hollywood. E óbvio que com esse visual todo, que não só representa a cultura brasileira pra fora, mas também fez Carmen Miranda se tornar um ícone pop, ela já foi referência para muitas coleções de moda, tanto de grifes nacionais como também de grifes internacionais. Marc Jacobs se inspirou na sua estética colorida para o seu desfile de Primavera-Verão 2010. Carmen Miranda também já foi a musa inspiradora das coleções de alta costura de Jean Paul Gaultier em 2010 e 2011. E Dolce & Gabbana e Prada também são grifes gringas que se inspiraram muito no estilo dela. Inclusive é super difícil imaginar a Prada de hoje, né, se inspirando no estilo de alguém tão exuberante como Carmen Miranda, né, já que eles têm um estilo mais girlyzinho, né, mas a Prada já buscou essa referência também. Nosso ícone de estilo número 2 é outra Carmen, tão exuberante quanto a primeira e muito, mas muito chique. Eu tô falando da icônica Carmen Marique Veiga. Tida como a socialite brasileira, Carmen Terezinha Soubate nasceu em abril de 1929 no interior de São Paulo, em uma família muito abastada. O seu pai tinha sido cônsul honorário do Reino da Itália, na época que a Itália ainda era um reino. O seu avô era o Barão de Arari e o seu tio-avô era o Barão de Araras, então pense aí. Ela sempre foi uma mulher de personalidade e gostava de se diferenciar das demais. Era loura de nascença, mas muito nova, pintou o cabelo de preto retinto e nunca mais voltou a ser loura, uma coisa que foi considerada um crime pra época, quando ser loura era tipo assim, tudo, né? Nunca fez plástica no seu nariz perfeitamente imperfeito, mesmo tendo escutado milhões de sugestões de médicos e de amigos e de familiares de que ela deveria deixar o nariz um pouquinho menor, um pouco mais arrebitadinho, mas ela disse não. Ela começou a aparecer nas colunas sociais desde cedo, aos 13 anos, quando um fotógrafo flagrou ela na praia usando maiô, achou ela muito bonita, muito diferente. Na época o pai não gostou muito de ver a foto da filha de maiô na coluna social do jornal, mas ele era muito orgulhoso, principalmente com ela, então logo ele passou a recortar tudo que saía do jornal sobre ela e ia guardando. Basicamente, ela se tornou a coqueluche, a princesinha da sociedade brasileira. Em 1956, ela se casou com o multimilionário Antônio Marique Veiga, herdeiro desse Império Marique Veiga, que era um império que vinha desde a época da Guerra do Paraguai, do século XIX. Desde lá eles forneciam armamentos, munição para o exército brasileiro e tinham vários outros negócios, dentre eles as comunicações com a Rádio Marique Veiga, sim, a mesma rádio que eu falei que Carmen Miranda assinou o contrato lá em 1930. Logo depois do casamento, o casal se mudou para o Rio de Janeiro, mas assim, eles viviam viajando, gente. Inclusive moraram mais de 20 anos em Paris. E assim, Carmen e Tony eram considerados o casal mais chique da América do Sul por pessoas como Diana Vreeland e Anna Wintour nos seus respectivos períodos à frente da Vogue. Tô falando da Vogue americana, tá? Porque inclusive a Vogue é uma revista que, apesar de ser de moda, tem esse caráter assim social, de high society, de coluna social muito forte. Carmen, com seu estilo elegante e seu jeito de quem não se leva muito a sério, rapidinho conquistou a sociedade brasileira e internacional. Apesar da sua forma de se vestir ser bem elegante, ela tem uns pontos ali do estilo clássico, ela também gostava muito de ousar, então ela gostava de fendas, de decotes, de joias suntuosas, de brilhos, de paetês. Pra mim, inclusive, dá pra dizer claramente que o estilo dela é uma mescla entre Grace Kelly e Elizabeth Taylor. Ela só era comedida nos saltos, porque ela era uma mulher alta para os padrões da época e detestava desconforto, então ela não usava nada que tivesse mais do que 6 centímetros. E todo ano, gente, ela batia ponto, ela estava lá nas listas das mais bem vestidas do mundo. Tanto é que em 1981 ela entrou para uma espécie de hall da fama da revista Vanity Fair, que só colocava as mulheres que tinham saído mais de 3 vezes nessas listas das mais bem vestidas. Carmen estava ao lado de ninguém menos que Coco Chanel, Audrey Hepburn e da Rainha Elizabeth II. O fato é que Carmen Marique Veiga tinha um bom gosto inquestionável. Era uma mulher super sofisticada, super fina. Aqui no Brasil, seu estilista preferido era o Guilherme Guimarães e lá fora, na gringa, só usava Yves Saint Laurent, Givenchy, Valentino, numa época em que todos esses mestres estavam vivos e no auge da sua carreira. Ela
ela tinha apenas 400 vestidos de alta costura. Gente, isso é completamente impensável hoje em dia. É uma coleção assim que com certeza vale milhões e milhões e milhões de dólares. Esse vestido, inclusive, que ela tá usando na foto, é um Yves Saint Laurent. E aí, mais uma curiosidade. Carmen Marique Veiga é a única brasileira citada na biografia de Yves. Ela era a genuína socialite, daquela que oferecia jantares em casa para mais de 150 pessoas, todos sentados naquela longuíssima mesa, com os talheres alinhados assim, medidos na régua. Mas claro que ela sempre negou esse título, como aliás toda boa socialite faz. Ela viveu aí nessa segunda metade do século XX a época das grandes fortunas da América Latina, especialmente com o café e o cacau. Fortunas essas que eram jorradas na Europa, em viagens, em compras, né? Inclusive, ela e o marido viveram mais de 20 anos em Paris, como eu falei. Agora, nos carnavais, ela sempre voltava para o Rio de Janeiro e comparecia ao tradicional baile do Teatro Municipal e com roupas bem escandalosas para a época, com pernas de fora, com transparência, com decotes, mesmo para os anos 70, isso era algo assim de se espantar. Uma dessas icônicas fantasias foi essa, que era um maiô vermelho todo de brilho, com transparência, com decote, e ela usou esse adorno de cabeça todo de plumas que ia até o chão, um look todo criado pelo Guilherme Guimarães. Carmen também era uma mulher extremamente culta, o que com certeza faz parte do seu refino, afinal, ninguém é elegante só na casca, você tem também ter muito conteúdo por dentro. E ela era amiga dos grandes artistas da sua época, de Cavalcante, Pedro Leitão, Cândido Portinari, que inclusive pintou um retrato dela em 1959. Nos anos 90, a farra foi meio que chegando ao fim, né? Aquele império todo dos Marique Veiga acabou ruindo com o Plano Collor, né? Que acabou com um bocado de gente. Eles tiveram que voltar de Paris, viver no Brasil, e aí, enfim, começaram a leiloar as coisas, as obras de arte, para pagar aquela dívida milionária que ficou. Aí, no início dos anos 2000, Carmen já iniciou uma nova fase na vida dela. Agora ela escrevia livros de etiqueta, tinha uma coluna no jornal, né? Dava muitas entrevistas falando sobre isso, o que é elegante, o que não é, o que é chique. E ela sempre foi uma mulher tão ativa que, já idosa, ela sofreu com uma doença muito rara que deixou ela numa cadeira de rodas, né? E foi graças à influência dela que ela fez com que lugares como o Copacabana Palace e o Teatro Municipal do Rio de Janeiro colocassem rampas e elevadores acessíveis para pessoas cadeirantes. Dos seus 400 vestidos de alta costura, 200 foram doados ao Instituto Zuzu Angel com o intuito de servir para estudo mesmo dos estudantes de moda, que eles possam olhar a modelagem, a costura, a construção, como era feito. E Carmen Marique Veiga faleceu em 2017. O terceiro ícone de estilo da nossa lista é alguém que vocês conhecem muito, que carrega o título da papisa da moda aqui no Brasil. É a maravilhosa Constanza Pascolato. Constanza nasceu na Itália em 1939, mas chegou ao Brasil com 5 anos, junto com os pais, o irmão mais novo e a governanta suíça. Todos vinham fugidos da Segunda Guerra Mundial. E aqui eles foram acolhidos por outras famílias de origem italiana, como os Matarazzo, por exemplo. Constanza vinha de uma linhagem nobre, a sua família pertencia à aristocracia veneziana. O seu pai era um homem muito fino, muito educado, muito elegante. A sua mãe era uma mulher de personalidade muito forte e com excelente tino para os negócios, tanto é que eles fundaram aqui no Brasil a primeira grande tecelagem, né, que foi a Santa Constância, que fornecia tecidos para as grandes confecções brasileiras. Então já tá dando pra ver que Constanza desde novinha teve um pezinho na moda. Em uma das suas entrevistas, ela contou que a mãe dela dava a ela um vestido de alta costura por ano, não por luxo, mas para ela ver e entender como era construída uma roupa de excelência, com perfeição. Ela mesmo conta que ela era a diferentona da família, que fazia tudo errado. Tanto é que quando ela se casou aos 22 anos com um banqueiro americano, em 1962, ela meio que estava tentando fazer a coisa certa ou o que era esperado dela. E detalhe, o vestido dela de casamento foi um Balenciaga legítimo de alta costura vindo de Paris para ela, que foi adaptado para ela usar aqui no Brasil no dia do casamento. Isso é para muito poucos.
Constança teve uma vida bem eletrizante. Apesar desse seu casamento de princesa, com vestido Balenciaga e tudo, ela mais tarde vai se divorciar do seu primeiro marido e vai ser um divórcio super complicado, muito conturbado. Ela vai perder a guarda das filhas, o pai dela vai deserdar ela. Aos 32 anos, ela se apaixona perdidamente por um italiano chamado Giulio Caetano della Volta, né? Eles vão viver assim um romance louco, tórrido, vão ficar juntos até 1990, que é quando ele morre com um infarto fulminante. 9 anos depois disso, a Constança vai iniciar um terceiro relacionamento com Nelson Motta, mas esse aí só vai durar 2 aninhos. Bom, mas eu falei que quando ela se separou do primeiro marido, o pai deserdou ela completamente, né? Foi assim uma revolta total, mas foi graças a essa atitude radical que ela adentrou no mundo da moda. A partir de 1971, ela passa a trabalhar no mundo do jornalismo de moda, ela vai para a revista Cláudia Moda, Vogue, onde ela tem uma coluna maravilhosa até hoje, que eu sempre leio, vai também na Folha de São Paulo, ela vai passar por vários veículos, sempre falando de moda. E graças ao seu trabalho, Constança foi a muitas Fashion Weeks, e numa época onde não se encontravam tantas influenciadoras como hoje, mas sim a nata da nata do jornalismo de moda. Ela conta que fazer a mala com os looks era um desafio, porque era uma viagem de quase 30 dias. Ela fazia Nova York, Milão, Londres, Paris, né? Era muito longa. Então ela conta que o que ela sempre fez era ter uma base neutra, que normalmente era preta ou branca, e aí como sempre fazia frio, ela ia alternando os casacos, e os casacos mudavam completamente o look, e assim, eu preciso dizer que eu achei essa dica genial. E assim, falando em estilo, Constança Pascolato tem muitas marcas registradas, né? O seu cabelo alto, e uma das mais conhecidas são os óculos escuros que ela nunca tira. Tanto é que ano passado ela lançou a sua própria marca de óculos de luxo, a Anima Eyewear, que foi feita junto com a Go Eyewear, que já é uma marca de óculos muito bem conceituada no mercado. Constança Pascolato, gente, é o exemplo perfeito de que idade é realmente só um número e nada mais. Aos 82 anos, ela produz conteúdo digital semanalmente para Shop Together, que é um dos maiores e-commerces que reúne várias marcas brasileiras. Ela já deu consultoria para a Gasté e foi modelo de uma campanha da Gasté, uma campanha maravilhosa, super linda. E para mim, o mais legal de Constança é que ela tem uma mentalidade muito atual. Talvez por ela se manter ativa, ainda trabalhar, ainda escrever, olhar os desfiles, etc. Sabe, eu vejo tantas pessoas aí, até mais novas do que ela, falando tipo assim, é porque a moda tá feia, a moda acabou, a moda tá assim, a moda tá assada, no meu tempo era melhor. E Constança tá aí fazendo suas análises, entendendo que tudo faz parte de uma evolução na moda. Que se a gente está num caminho assim, é para chegar num determinado lugar. Ela entende que certas mudanças como a inclusão vieram para ficar. Então, assim, ela tem uma cabeça realmente fascinante. Nosso quarto ícone de estilo é uma das maiores cantoras que este país já teve, a icônica Elza Soares. A história de Elza é muito forte. Ela nasceu em 1930 na favela carioca Moça Bonita, que hoje é conhecida como Vila Vintém. Sua mãe era lavadeira, seu pai era operário. Aos 12 anos ela foi obrigada a se casar, aos 13 já era mãe e aos 21 era viúva. Ela perdeu 2 filhos para a fome e quando o terceiro já estava doente pelo mesmo motivo, Elza, que sempre gostou de cantar, procurou o programa de calouros de Ari Barroso, né, para que ela pudesse se apresentar e ver se ela ganhava alguma coisa para sustentar o filho. Esse tipo de programa de calouros na rádio era muito comum naquela época, era como se fosse o The Voice de hoje, né, onde cantores, artistas desconhecidos iam se apresentar para ver, enfim, se rolava alguma coisa, se conquistava um público e faziam sucesso. Elza era muito magrinha e ela não tinha uma roupa adequada para ir cantar na rádio, porque inclusive tinha uma plateia, um auditório que ia assisti-la, né? Então ela pegou um vestido emprestado da mãe, que era muito maior do que ela, e ela ajustou o vestido todo com alfinetes. O que vocês podem imaginar, não ficou muito bom. Quando ela chegou no auditório para cantar, a plateia começou a rir daquela figura meio bizarra dela, com o vestido todo alfinetado. E o próprio Ari Barroso perguntou: "De que planeta você veio, minha filha?" E ela respondeu: "Eu vim do mesmo planeta que o senhor, seu Ari, o planeta Fome." E aí ela começou a cantar e os risos cessaram e foi só palmas. Esse episódio do vestido com os alfinetes foi tão marcante para Elza que num dos seus trabalhos já recentes, a turnê do álbum Planeta Fome, o estilista Alexandre Linhares, que era um dos seus preferidos, fez um traje para ela preto com mais de 2.000 alfinetes, né? Que era a ideia era que os alfinetes formassem uma armadura. Foi um figurino, inclusive, muito inspirado
no figurino do filme Mad Max, que inclusive foi vencedor do Oscar na categoria. Bom, depois dessa estreia na rádio nos anos 50, Elsa passou a fazer cada vez mais sucesso, em cantar em restaurantes, teatros, clubes, bares, mas isso não significa que as coisas ficaram mais fáceis para ela. Mesmo fazendo sucesso na rádio, ela passou a ser muito condenada pela imprensa por conta do caso que ela mantinha com o Mané Garrincha, né, o famoso jogador de futebol. Na época, inclusive, o Garrincha, depois da Copa do Mundo, largou a esposa, assumiu Elsa, eles foram viver juntos, né, ficaram um casal assim super famoso, só que assim, era um relacionamento super conturbado, o Garrincha era alcoólatra, batia nela, apesar das suas últimas declarações terem sido muito elogiosas a ele, falando que ele foi o grande amor da vida dela e ela dele e tal. Era uma relação difícil. E pra piorar, quando a carreira de Elsa ia bem, o casal passou a ser perseguido pela ditadura militar e precisou se exilar na Itália. Com isso, ela acabou ficando muito tempo fora do mercado brasileiro, ela perdeu espaço, e ela só começou a reconquistar isso nos anos 80, graças a Caetano Veloso, né, que gravou uma música com ela, e a partir daí a carreira dela voltou a andar um pouco. O reconhecimento grande mesmo só veio nos anos 2000. Naquele ano, a rádio britânica BBC elegeu Elsa Soares como a melhor cantora do milênio. Nessa época, quem vestia a Elsa era o Ronaldo Fraga, então um estilista em início de carreira, né? E tem um figurino muito famoso que ele fez para ela, que era um vestido verde água de tule, né? Com os bordados vermelhos, formando flores, que a princípio era longo. E a Elsa não gostou, mandou, ela mesma cortou ele curto e tal. E até o próprio Ronaldo Fraga disse numa entrevista que ninguém vestia a Elsa, ela é que se vestia. Eles estavam lá só pra fazer a roupa mesmo. O álbum A Mulher do Fim do Mundo foi a sua consagração definitiva. Ele levou o prêmio de melhor álbum da MPB no Grammy Latino em 2016. E para o figurino desse show, Elsa optou por algo bem diferente. Era um macacão preto de vinil, todo colado no corpo, com uns chifres feitos de massa de modelar e umas correntes assim caindo, que também foi uma criação do Alexandre Linhares. Outra estilista que vestiu muito a Elsa foi a Isa Silva, da grife Isaac Silva Brand. Ela vestiu Elsa por 5 anos em premiações, em aparições na TV, e ela conta que Elsa gostava de peças com muito brilho, com muito decote, que valorizassem o seu busto, a sua cintura, as curvas do seu corpo. Elsa Soares era uma mulher que tinha uma estética muito própria por todo o corpo, não era só a roupa, era o cabelo, eram os traços fortes no rosto, né? As roupas exuberantes com brilho, né? Tudo nela comunicava muito, tudo tinha uma mensagem. Talvez porque só a sua voz não fosse suficiente para expressar tudo o que ela queria dizer. E para encerrar, o nosso ícone de estilo número 5 é uma pessoa muito importante para o cenário da moda nacional, uma grande personagem da história da moda brasileira, que hoje é pouco conhecida. Eu tô falando da Regina Guerreiro. Regina Guerreiro foi a nossa Diane Vreeland aqui no Brasil, né? Uma das mais importantes editoras de moda, que esteve à frente das grandes revistas do país, como a Vogue Brasil e a Elle Brasil. E caso você não saiba quem foi Diane Vreeland, ela foi a primeira, se não uma das primeiras editoras de moda super famosas assim no mundo. Nos anos 60 e 70, ela era o que Anna Wintour é hoje. Regina Guerreiro vinha de uma família super tradicional de São Paulo, tanto é que ela brigou com os pais porque queria cursar a faculdade de jornalismo. E o mais irônico é que ela não gostava de moda. Ela sempre foi muito estilosa, claro, gostava de saber das tendências, gostava de se vestir e tal, mas ela nunca pensou em trabalhar com jornalismo de moda, até por considerar isso uma coisa menor. Até que ela foi trabalhar na revista Manequim, da editora Abril, e ali ela conta que quando ela entrou no estúdio, que quando ela participou do primeiro editorial e viu tudo que era possível fazer com as roupas, foi que ela se apaixonou de verdade. Tanto é que daí ela foi pra Harper's Bazaar, passou um tempo lá, foi pra Vogue nos anos 70, comandou a revista e só saiu de lá em 1988 pra comandar ele. Eu falei que ela era a Diane Vreeland do Brasil porque, assim como a Diane, a Regina gostava de fazer loucuras nos seus editoriais. Ela contou em uma das suas entrevistas que no editorial pra Vogue, uma vez ela mandou fazer um mar de plástico, igual ela tinha visto num filme, que foi uma coisa super trabalhosa, caríssima, não sei o que na época todo mundo chamava ela de louca, mas que ela não se importava, porque quem não é louco é chato. Como eu falei, ela ficou 14 anos na Vogue e saiu de lá pra editar a Elle quando a revista chegou no Brasil em 1988. Inclusive, boa parte das revistas Elle que eu tenho aqui na minha coleção tem editoriais assinados por Regina Guerreiro. Inclusive, se você ainda não viu meu vídeo mostrando a minha coleção de revistas Elle Brasil, você não sabe o que tá perdendo. Vou colocar o link aqui embaixo.
E assim, no quesito estilo, Regina era a típica fashionista. O seu cabelo, inclusive, sempre tinha uma coisa diferente. No geral era curtinho, mas às vezes era um Chanel com a franja no meio da testa, às vezes era repicado, às vezes era um corte assimétrico, às vezes era preto, grisalho, cacheado, liso. Ela tinha 1001 versões. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei muito de fazer, de contar dos ícones de estilo da nossa cultura brasileira. Em breve posso até fazer outro falando de ícones de estilo mais atuais, né? Mas que também definitivamente já são muito icônicos, vão entrar para a história da moda do Brasil também. E agora me conta aqui embaixo com qual desses ícones de estilo brasileiros você se identifica. Um beijo!